E se agora eu puser um espelho aqui refletindo a sua imagem, o que será que a gente encontra aí dentro? Olá, eu me chamo Yasmin, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente vai olhar para as situações da vida com muita magia, alegria e também com muita responsabilidade, olhando para as coisas de uma forma mais ampla, com baralho cigano, tarô e uma infinidade de outros atendimentos aí prontinhos para o que você precisa. Então, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só clicar no link aqui embaixo e você vai ser direcionado. Caso você também tenha interesse em comprar cristais, também tenho lá a lojinha que vai ser maravilhosa de te atender. Bom, voltando, e se eu agora colocar um espelho para refletir o seu interior? Será que tudo que está acontecendo na sua vida condiz com o que está acontecendo aí dentro? Eu vou explicar melhor. Na lei da bruxaria, uma das leis que a gente segue é a lei dos espelhos, que diz que tudo que acontece na nossa vida de forma externa é uma representação do nosso interno. Logo, se eu tenho muitas situações de brigas no meu dia a dia, desentendimento, pessoas que estão me fazendo mal, muito provavelmente isso está refletindo um desalinho ou um fluxo do meu mundo interno, em que eu posso estar frequentemente me sentindo roubada por mim, roubada pelos meus sonhos, ou enfim, que eu posso estar carregando muitas raivas de mim ou raiva do outro, e isso vai se refletir, ou que eu tô em conflito comigo, e isso vai se refletir no meu mundo externo. Existem algumas teorias que falam, inclusive, que um carinho, ele não é feito pelo outro. A partir do momento em que o outro nos toca, o que nós sentimos é a reação da nossa pele, dos nossos estímulos internos, ali reagindo àquela situação, mas a gente não sente a pele do outro, a gente está sentindo os nossos próprios estímulos do nosso corpo. Então tudo é um reflexo do nosso mundo interno, de como o nosso mundo interno está funcionando. E por que eu estou trazendo esse vídeo hoje? Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga que viu o vídeo passado, que eu vou deixar inclusive marcadinho aqui, para caso você não tenha assistido, assista. E a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre as pessoas não entenderem o que elas estão vivendo na vida delas, porque elas não conseguem arcar com as suas próprias emoções. E quando nós somos aplacados pelas nossas emoções e ficamos vulneráveis a elas, a gente perde o domínio, a rédea da nossa própria vida, do nosso próprio caminho, e a gente só reage como se fôssemos seres ariscos o tempo inteiro, em que se tem uma tristeza a gente chora muito, se tem uma alegria a gente fica muito alegre, a gente só reage ao invés de saber dosar isso. E é muito importante falar sobre isso num mundo em que a magia está crescendo, as artes de cocriação também estão crescendo, porque se a gente não consegue canalizar as nossas energias de uma forma em que a gente consiga ser responsável pelo que a gente está sentindo, isso vai ser transformado e transportado naquilo que a gente pede ou não. E aí, por que é o que a gente pede ou não? Porque é muito comum a gente também lidar com isso no mundo da magia, entendendo que a primeira magia mais forte, mais eficiente e a mais simples é a do pensamento aliado ao sentimento, né? Já diria ali a lei da atração que fala sobre isso. Pensamento mais sentimento se transforma numa ação. Então, se eu não controlo o que eu sinto, se eu não controlo o que eu penso, eu vou criar situações desordenadas a partir dessa desordem interna. E quem sou eu nessa vida, se não essas reações internas que eu preciso perceber para também me conhecer? Hoje, lá no Instagram, inclusive, eu fiz um post sobre isso, vou deixar o link dele aqui também na descrição, que fala sobre
o que a magia nos cobra. Quando nós fazemos alguma magia, ela cobra algo da gente, é uma troca que precisa acontecer. Então, se eu quero mais alegria, eu preciso dar conta de todos os processos que me afastam da minha alegria, ou daqueles processos que eu estou defendendo de dor, e trabalhar eles para que eu possa daí estar num lugar mais alegre, ter situações mais felizes, para que eu possa abrir espaço para isso. Se eu não faço isso, eu entro em colapso, porque tem algo querendo chegar e eu não libero o que precisa sair. Então, a magia, ela sempre vai cobrar algo da gente como uma forma de responsabilidade também. Entendendo que tudo que eu gero volta 3 vezes mais forte e mais rápido para mim. Então, se eu gero uma energia e um pensamento de raiva quanto ao outro, isso vai voltar para mim 3 vezes mais forte e mais rápido. Se eu tô o dia inteiro sendo uma metralhadora de rancor, de raiva, de descontentamento, de arrogância, isso vai voltar para mim. E muitas das vezes volta ali no sutil, que a gente fica ali de novo culpando o outro e alimentando essa criança interior que não cresce, que não se responsabiliza pelos seus próprios atos. Então, porque o outro me atravessou, porque o outro chegou e foi ignorante comigo, eu estava num ótimo dia e aí ele acabou com o meu dia. Não foi o outro que acabou com o seu dia, porque se fosse só quanto a algo da vida dele, ele não teria atravessado a você e você não teria mudado o seu estado. Pelo contrário, muitas das vezes, quando a gente tem esse controle, a gente consegue transformar o estado do outro, ao invés de ser aplacado por ele. Então, quem está dominando quem nesse mundo interno? Quem está se responsabilizando por quem nesse seu mundo interno? Se a gente lida como crianças constantemente birrentas, a gente vai lidar com outros adultos e até crianças que também estejam nessa mesma atitude de birra, né? De querer bater pé, de querer que as coisas sejam como nós queremos que elas sejam, sem se responsabilizar por isso. E independente da forma e do caminho que a gente esteja seguindo, nós estamos aqui para serem seres humanos melhores. E isso quer dizer que a gente precisa se responsabilizar. Não tem outro caminho. E eu falo muito sobre isso porque eu vejo quantas pessoas não conseguem perceber a responsabilidade que elas têm na vida delas como um todo, né? Em, às vezes, tá vivendo situações muito complicadas e que são muito difíceis de serem modificadas porque esse mundo interno não está sendo visto. E é justamente por isso que eu também trabalho a bruxaria como uma forma terapêutica, porque não existe magia sem consciência, não existe magia sem responsabilidade. Se eu não me responsabilizo pelo que eu estou fazendo e o outro também não se responsabiliza pelo que ele está buscando, a gente está aberto a viver essa explosão do nosso mundo interno. E se eu não souber como está funcionando o meu mundo interno, eu posso ter surpresas muito desagradáveis. Então, de que forma eu posso lidar com o meu mundo de uma forma afetiva, de uma forma responsável, de uma forma atenta, para que daí as coisas possam se encaminhar como precisam, de uma forma que pode ser maravilhosa, desde o processo em que eu me predisponho a estar nesse movimento, a estar me modificando, a estar me reconectando comigo e com tudo aquilo que faz sentido para mim e para o meu coração. E esse é um grande ponto. A gente precisa entender a diferença do que a nossa mente produz para o que o nosso coração produz. Muitas vezes a gente está seguindo a mente e muito se fala hoje em dia de não isole o seu ego, né? Abandone o seu ego. O ego, ele tem um poder muito importante na nossa vida. Ele vai também fazer com que a gente queira galgar algumas coisas na vida, mas ele não pode ser o controlador sobre tudo. A gente precisa saber dar limite. E o nosso coração, ele muitas das vezes vai ser a bússola que vai estar dizendo pra gente: isso te serve nesse momento, isso não te serve nesse momento.
E quantas não são as vezes que você aí parou para querer algum tipo de coisa que o seu coração te dizia que não era para você. E ainda assim você ficou batendo ali naquela tecla de eu quero, eu quero, eu quero. E quando teve, se é que teve, se lascou. Então, a gente precisa olhar para o mundo interno, gente. Eu vou bater muito nessa tecla aqui e em todos os outros canais, porque quando a gente chega na magia, seja como consulente, cliente, seja como o próprio magista, a gente precisa lidar com a nossa responsabilidade. A responsabilidade é uma questão humana que precisa ser trabalhada urgentemente para que a gente possa ter outros níveis de consciência estando nessa experiência material. Quando a gente passa por aqui sem nem descobrir o que acontece internamente, a gente praticamente não esteve aqui. E isso eu também falei lá na publicação hoje, né? Que é sobre a questão de quando você descobre o tanto de trabalho que você tem no seu mundo interno, em se refazer das visões que você teve do passado, em soltar os seus traumas, em entender que você agora é o adulto que se rege e que isso te dá muitas potencialidades e muitas rédeas para muitas coisas que às vezes você pode estar terceirizando. Quando a gente aprende a lidar com isso e a olhar para esse interno com mais atenção e cuidado, a gente para de se importar com o externo. A gente pega o externo, na verdade, e usa como amplificador desse interno. Bom, se essa situação aconteceu comigo, o que ela está querendo dizer do meu mundo interno? Se eu estou lidando hoje com uma pessoa que furou a fila e isso me deixou irritado, por que isso me deixou irritado? Por que eu me irrito em não ter controle sobre o outro, em não ser visto pelo outro, em ter sido desrespeitado? O que isso faz de movimento dentro de mim que eu preciso lidar? Porque uma coisa que eu sempre falei na minha vida é que eu sempre evitei de me vingar dos outros por saber que a vingança era uma coisa que poderia machucar o outro, mas que pra mim, a partir do momento em que eu iniciasse ela, eu jamais conseguiria parar, porque ela não iria sanar a minha dor. Então eu prefiro não me vingar e trabalhar a minha dor do que ficar ali tentando dar flechada no outro para diminuir a abertura de ferida que está em mim. E é muito sobre isso. Quando a gente olha para o nosso mundo interno, a gente entende as feridas que estão dentro da gente, a gente vai trabalhar para curar elas. Entendendo que não adianta ficar apontando para o outro e cobrando do outro, porque o outro não vai diminuir a dor que está na gente. Só nós somos responsáveis por isso. Assim como só nós somos responsáveis em autorizar ou não que esse outro continue nos ferindo. Então, quando eu tenho esse senso de responsabilidade nas minhas mãos, da responsabilidade da minha própria vida, eu entendo que a marcha está comigo, que o controle está comigo, o volante é meu. E não quer dizer que eu tenha que controlar tudo o tempo inteiro, só quer dizer que eu consigo lidar com o que precisar aparecer na minha vida, porque eu consigo olhar para a representação daquilo dentro de mim. É intenso esse mergulho, mas é muito necessário. Quando a gente compreende as coisas nesse grau, a gente começa a usar tudo como um acelerador da gente, da nossa vida, para as coisas que a gente quer, para ser um ser humano melhor, para se transformar. Se eu estou lidando muito com a escassez na minha vida, quais são os lugares dentro de mim que estão escassos, que eu acredito que não tem merecimento, e que eu vou lá olhar para as minhas vísceras, vou me investigar, vou de novo tomar conta do meu mundo, sabendo que eu sou responsável por ele e por transformar ele, porque apontar para o outro não vai resolver. Então, hoje, refletindo o espelho nesse exato momento, como está o seu mundo interno? Tá doendo? Tá com raiva? Tá com alegria? O que isso pode estar projetando na sua vida? Eu vou até propor um exercício agora, que você pare um instantinho para pensar no que aconteceu ou está acontecendo ao longo do seu dia até esse vídeo e o que isso está representando o seu mundo interno. Que pessoa é aquela que está mexendo com você, que está representando você num espelhamento? Você aqui, ó, falando com você sobre determinadas situações internas que você está se recusando a ver.
porque as representações são muito assim. Os nossos parceiros, eles representam uma parte nossa que está conversando com a gente, e por isso às vezes um relacionamento é tão difícil. A nossa família, as nossas amizades, existem sempre partes nossas naquelas pessoas que estão dialogando com a gente, e quando a gente consegue olhar para isso com atenção, aquela relação ou aquela oportunidade, ela ganha uma intensidade tão profunda de aprendizagem que vai sempre estar valendo a pena. Por mais complexo que seja, a gente sempre vai estar tirando algo de benéfico naquilo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir pelo caminho do que a gente de fato busca, e não nesse lugar de estar sendo refém da vida. Porque quem é refém da vida não tem controle sobre si, e aí a culpa não é da vida. Então, o que hoje está acontecendo na sua vida e que está representando o seu mundo interno em diálogo com você? Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar mais uma história. Há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei até a comentar isso em um dos vídeos que eu já fiz. Eu fui numa loja e eu estava começando a estudar um tipo de controle e de magia específico, que falava sobre esse controle, a autoproteção, o controle sobre as nossas emoções. E aí eu entrei numa loja esotérica, eu estava com a minha mãe, e eu vi uma mulher, em cima dela eu vi algumas bruxinhas que faziam parte da loja, que eu não tinha visto. E aí eu esperei um tempo onde eu estava e fui em direção às bruxas para poder olhar as imagens. E a mulher brotou na minha frente e começou a falar um monte de coisas pra mim. Eu tava com um Bing, que é aquela pedrinha aqui que a gente coloca pra enfeitar a intuição, né? Tava de batom vermelho, enfim. E a mulher começou a falar que se o pastor me visse, ele ia me exorcizar, que por que eu tava tentando ser ela. E ela tava literalmente fora do eixo dela. E a única coisa que eu pedi, eu me afastei dela e eu pedi que ela não encostasse em mim, porque ela vinha muito pra cima de mim. E aí, na hora, eu comecei a tentar me blindar daquilo, a me ausentar daquela energia de raiva que era muito fácil de acessar, e de descontrole também. E ainda mais tendo o meu processo, que é o processo de também sentir o que a pessoa está sentindo, eu precisava ter um pouco de distanciamento para poder estar comigo e estar zelando pela minha segurança. E aí, nesse momento, a dona da loja veio, segurou ela tentou me agredir, ela me chutou, um outro senhor veio para também me proteger, enfim, e eu continuei concentrada em só me proteger. E eu até não enxerguei as outras coisas, porque eu comecei a olhar tanto para dentro de me proteger, também gerenciando as minhas informações e as minhas emoções, que eu me ausentei da projeção externa. E aí, enfim, ela foi retirada da loja, e aí a adrenalina chegou, eu fui cuidar da minha energia, enfim. E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo sobre que espelhamento tinha sido aquele. E era justamente dos meus medos, né? Do medo de ser agredida pela minha escolha espiritual, pelo meu caminho espiritual, os meus medos ali de estar me projetando no outro. Todos os meus medos estavam reunidos, ou alguns deles estavam reunidos em uma só representação, que era essa mulher. E quando eu entendi esse processo, e eu entendi que eu não precisei ser violenta com ela, entendi que eu não precisei me vingar dela, entendi que eu não precisei fazer absolutamente nada. E eu sei, abrindo uma lacuna aqui, que essa é uma rara exceção, porque nunca vou falar para você continuar num lugar quando você estiver em perigo, mas foi o caminho que eu encontrei naquele momento, de buscar o mínimo de proteção que eu tinha, do jeito que eu poderia quanto a mim, enfim, mas quando eu entendi que eu não precisei fazer nada daquilo para estar protegida, mas também receber aquela mensagem que eu precisava naquele momento, eu entendi o poder da magia, que é justamente esse poder de
nos auxiliar a olhar para o nosso mundo interno e controlar as nossas emoções. Eu não preciso, se o outro me transmite raiva, eu não preciso devolver com raiva. Se o outro me transmite agressão, eu não preciso devolver com agressão. Porque, de alguma forma, aquele outro pode estar tentando se conectar comigo. Eu só preciso entender a informação e liberar ele. E como eu libero ele? Não entrando nesse fluxo, seguindo o meu caminho e investigando, quando possível, isso dentro de mim, sem fugir. A partir desse momento eu estou dizendo para mim, para minha criança interior, para minha adulta e para todas as energias que me cercam, de que eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida e que eu estou disponível a arcar com essa responsabilidade de avaliar as coisas. Yas, mas eu tenho processos muito complexos e enfim, cada caso vai ser um caso, mas quase 100% das vezes eles estão representando conflitos internos. Como isso vai se espelhar na vida, como isso vai ser reproduzido na vida, a gente não sabe muito bem. Mas, e claro, existe o livre-arbítrio também em algumas situações, né? Assim como existe o livre-arbítrio de eu não agredir a mulher, de eu buscar uma forma de me proteger na ausência, no aumento de espaço entre eu e ela. Mas, muitas das vezes as situações têm representações com partes internas nossas, histórias internas nossas e situações que a gente vira e mexe, fica alimentando no nosso dia a dia como uma forma de é isso aqui que você está projetando e que está ganhando muita força. Então, que você avalie. Se ficar muito complexo, cara, é muito complexo analisar todas as doideiras que estão acontecendo na minha vida e, enfim, preciso de um auxílio, conta comigo. O link dos atendimentos está aqui embaixo. A gente vai olhar para isso, investigar isso, trazer essas histórias à tona para que a gente também possa ver quais são os melhores caminhos de reinterpretar isso, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem com quem precisa ver esse vídeo para também ter aquele clique de responsabilidade, sair ali da criança birrenta e sentar na cadeirinha do pensamento. E contem comigo, tá bom? Um beijo. E coisem lá o sininho para os próximos vídeos. Um beijo.